Undertale, o RPG amigável no qual ninguém tem que morrer. Bom, se de 2015 pra cá você usou a internet por mais de 3 segundos, você deve ter, de uma forma ou de outra, entrado em contato com esse jogo. Até porque, mesmo que você não tenha tido contato diretamente com o jogo, provavelmente você viu alguma coisa que a própria fanbase produziu com base no jogo. Desde vídeos com milhões de visualizações, fanarts feitas a respeito de personagens ou momentos-chave dos jogos, animações, fangames que saíram de fanarts, remix de trilhas sonoras dos fangames. E quando eu digo fangames, não é que existem um ou dois, existem centenas. E cada uma dessas centenas de fangames possuem as próprias comunidades de fãs que fazem fanarts, que muitas vezes viram outros fangames baseados nos fangames, que por si só têm as suas próprias animações, que têm milhões de visualizações cada e que geraram, acredite você ou não, uma própria série animada em que todos esses universos paralelos de todos esses jogos feitos por fãs interagem entre si, formando um desenho sobre fangames de Undertale que, por mais que pareça uma coisa estúpida e nichada, que pouquíssima gente poderia entender, bom, possui alguns milhões de visualizações em cada um dos episódios. E com isso aqui em vista, quer você esteja olhando de fora, ou quer você conheça o jogo e dê 2 passozinhos para trás para lembrar onde tudo começou, ainda fica uma questão. Como é que um joguinho velho e feio desse não só vendeu tanto, mas impactou tanta gente num nível tão profundo? Até porque, convenhamos, existem jogos AAAs maiores, cuja fanbase não chega perto de ser tão engajada e tão produtiva quanto a de Undertale. E não, esse vídeo aqui não é um vídeo de teoria, não é um vídeo de resumo da história, não é um vídeo explorando os segredos do jogo, não é nada disso. Tem gente com muito mais paciência e com muito mais aptidão pra fazer esse tipo de coisa do que eu. O que eu tô pra fazer aqui é um cadinho diferente. E apesar de alguns elementos da história e até mesmo partes do final e de alguns dos twists principais do jogo serem usados aqui para exemplificar alguns conceitos, eu te garanto que muito segredo, coisas a respeito da trama e dos personagens em si, serão poupados. E a não ser que você já esteja decidido em jogar esse jogo, preservando absolutamente todas as surpresas, eu tenho a impressão de que a experiência não vai ser estragada. Dito isso, então vamos pro vídeo. Mas antes vamos a uma palavrinha dos nossos patrocinadores que estão te oferecendo criptomoedas de graça. Não é golpe, eu não te mandaria pra um golpe, pelo amor de Deus. A News Crypto tá literalmente oferecendo um total de 200 NWCs, a criptomoeda deles. A única coisa que você precisa fazer para ganhar o token deles é entrar no canal do Telegram da News Crypto, seguir no Instagram e preencher um formulário. Todos os links estão aqui no comentário fixado. Ou seja, se inscrevendo você não só corre o risco de ganhar criptomoeda de graça, como também ajuda o canal aqui, mostrando que a nossa audiência, a nossa comunidade tem força e ajuda a News Crypto, que está ajudando o canal a continuar de pé. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Vamos pro vídeo agora. Uma das primeiras razões pelas quais as pessoas normalmente acreditam que o jogo fez sucesso é esse negócio que já apareceu no começo do vídeo que tá no trailer do game. O fato dele ser um RPG no qual ninguém tem que morrer. Um jogo que te dá a escolha de matar ou não os inimigos, em que suas ações afetam o curso da história, etc, etc, etc. E bom, a verdade é que isso tá longe de ser uma coisa especial ou sequer de ser novidade no mundo dos jogos. Se a gente voltar muito no tempo, para os longínquos anos de 2000 e jogarmos um joguinho chamado Deus Ex no nosso Windows 98, veremos que, bom, esse negócio de ter múltiplas formas de resolver um problema, poupar todos os seus inimigos, poder incapacitá-los, matá-los ou até mesmo passar despercebido, de forma que chega a afetar até a história, é um negócio que já existe faz tempo. Se você é um pouquinho mais novo e teve um PlayStation 2, naquela época, o próprio Metal Gear Solid 3 tinha toda uma seção do jogo que era completamente dedicada a te deixar com peso na consciência por conta dos inimigos que você matou e poderia evitar ter matado. Até porque eu não sei se você sabe, tem como você jogar praticamente aquele jogo inteiro sem matar ninguém. Mais recentemente ainda, tem também jogos como Dishonored, alguns RPGs como aqueles da Bethesda e até mesmo os RPGs mais old school, isométricos, os famosos CRPGs, que tem formas diferentes de resolver conflito. Você pode olhar pra isso e pensar, mas no Undertale você pode fazer amizade com os inimigos, resolver as coisas na conversa, cada bicho tem sua personalidade. Bom, o próprio Toby Fox, criador do jogo, disse publicamente que essa é uma ideia que ele tirou de um outro game de RPG japonês, o Shin Megami Tensei, que é um jogo antigaço, no qual você pode escolher conversar com cada um dos inimigos e fazer amizade com eles.
eles, ao invés de lutar, num processo que pode até fazer com que eles tornem-se membros da sua party, ou seja, você pode capturar os demônios. É quase como se fosse um Pokémon, só que do diabo. Nos jogos mais recentes, tem até sistemas um pouco mais complexos, em que, dependendo da sua força e de algumas habilidades específicas, alguns inimigos que são, por exemplo, mais tementes à hierarquia, vêm à sua força e se rendem, tem alguns que se vendem por dinheiro, enfim. O importante a saber aqui é que, nesse jogo isso já existia. E uma coisa que particularmente não tinha me ocorrido, e que o pessoal lá do chat da minha live na Twitch tinha falado a respeito, é que o Toby Fox, criador do jogo, já tinha certa audiência e notoriedade na internet. Até porque ele era muito ativo na comunidade de mods do jogo Earthbound, que inclusive é uma outra inspiração para Undertale. E porque, bom, o trabalho dele como compositor de músicas é relativamente conhecido. Até porque ele já trabalhou, por exemplo, na trilha sonora de um webcomic relativamente conhecido pelo lado Tumblr da internet, chamado Homestuck. E embora eu não duvide que essa popularidade tenha o ajudado, eu não acho que isso foi um fator determinante para o sucesso do jogo. Até porque o Toby Fox fez um Kickstarter para ajudar a financiar o término do desenvolvimento do game, no qual havia até uma demo disponível para download, e naquela época, apesar de muita gente ter curtido a demo e de muita gente ter contribuído com o financiamento do jogo, ele não explodiu em popularidade e chegou a bater pouco mais de $50 mil no financiamento, o que sim, é um bom dinheiro, é muito mais do que a meta que ele havia pedido, mas não chega nem perto, meu amigo, de outros jogos que, bom, chegaram a arrecadar alguns milhões no seu desenvolvimento, por terem aí sim se aproveitado da popularidade dos seus desenvolvedores. E esse aqui, no caso, também explodiu depois de lançar. Explodiu feito uma bomba de bosta. Que situação, hein, Inafune? E bom, com isso dito, sobra uma coisa que ainda é bem óbvia e que especialmente aqueles que são mais fãs do jogo já devem ter pensado, que é a história e o carisma dos personagens e de todo o texto do Toby Fox. Eu acho que quem pensou nisso tá chegando um pouquinho mais perto do elemento chave que torna esse jogo especial, que sim, tem a ver com a história, mas não está contido nela, e sim como esse jogo usa das suas mecânicas, de elementos de gameplay para contar a história e te passar a experiência que ele tem que passar, em uma postura que é praticamente oposta à maioria dos jogos modernos, que mantém o gameplay completamente separado da trama, porque aqui não só as mecânicas fazem parte da história e do que forma o universo do jogo, com absolutamente quase tudo que você fizer utilizando vai acabar influenciando o que acontece no próprio jogo de alguma forma. Vamos lá, assim que você abrir o Undertale, vai aparecer uma das únicas cutscenes que existem no jogo, que serve basicamente para dar o plano de fundo do que está acontecendo aqui, que em resumo existiam duas raças, humanos e monstros. Eles eram amiguinhos, daí eles deixaram de ser amiguinhos, entraram num pé de guerra lascado, a humanidade venceu, trancou os monstros no subsolo e os selou lá permanentemente. Passou-se muito tempo depois disso, uma criancinha muito da pá virada tava dando rolê sozinha por algumas montanhas, ela tropeçou, caiu no buraco e terminou onde? Ia lá no subsolo no qual os monstros vivem. Olha, que coincidência. Uma coincidência que só não é tão grande quanto o fato de você ter caído em cima de uma caminha de flores que te impediram de se espatifar feito uma goiaba madura no chão. Então você anda pelo único caminho que está disponível, entra numa nova sala e veja só você, depois de ser salvo por algumas flores, você dá de cara com essa florzinha aqui. Oi, eu sou Flowey. Flowey a flor. Você é novo no subterrâneo, não é? Rapaz, você deve estar muito confuso. Alguém deveria lhe ensinar como as coisas funcionam por aqui. Você tá vendo esse coração? Ele é a sua alma, é a própria culminação do seu ser. Sua alma começa fraca, mas ela pode se fortalecer. Isso, se você ganhar muitos LVs. E o que o LV significa? Ora, é óbvio que é love. E você quer um pouco de love, não quer? Não se preocupe, eu vou compartilhar um pouco com você. Aqui embaixo o love é compartilhado por essas pequenas bolinhas de amizade. Você tá pronto? Então mexa-se e pegue o máximo que você puder. Seu idiota! Nesse mundo é matar ou morrer. Por que alguém perderia uma oportunidade como essa?
Morra! E é exatamente assim que o jogo te mostra que nem tudo o que ele diz é confiável, que monstros podem estar tentando te enganar e que nem mesmo a mais aparentemente amigável das florzinhas é necessariamente sua amiga. E o que exatamente essa flor tinha acabado de te dizer? Que nesse mundo é matar ou morrer. Ou seja, essa é uma forma curiosa do jogo ao mesmo tempo te apresentar, entre aspas, qual é a dele e de te mostrar sutilmente, logo de cara, que você não precisa necessariamente ser violento. Até porque quem acabou de te dizer que nesse mundo é matar ou morrer é um mentiroso. E o que é que esse jogo faz? Logo depois desse jogo de subtextos e sutilezas, te apresenta a Toriel, a mãe cabra tutorial ambulante, que com um ataque muito poderoso, expulsa o Flauwie da tela e te acolhe, quase como se você fosse seu filho. Ela te leva para as ruínas, a primeira dungeon do jogo, e literalmente age como um tutorial que anda e fala. Ela resolve puzzles para você, ao invés de te ensinar e deixar-te resolvê-los por si mesmo. Quando ela começa a querer te deixar resolver os puzzles, ela marca a solução para você nas paredes da dungeon, e quando chega em algum lugar muito perigoso, bom, ela simplesmente segura a sua mão e passa o negócio por você, chegando inclusive em um momento desse tutorial a reafirmar que no jogo você não precisa ser violento, colocando você para conversar ou treinar a sua conversa com um desses bonecos de esparro. Se você destrói o boneco, ela reclama e fala que não é para você atacá-lo, que ele não foi feito para isso, e se você não faz nada, o boneco se entedia e vai embora, e ela fica meio encasquetada. Aqui o jogo já te dá uma amostra de qual é o tom das coisas, de como muitas das suas ações, mesmo algumas das mais bobas, podem influenciar no comportamento dos inimigos. E essa sessão aqui termina com a Toriel te deixando ao fim de um corredor e dizendo: olha, eu tenho que resolver umas coisinhas ali e eu já volto. Nesse meio tempo, por favor, fica aqui me esperando, porque essa dungeon é perigosa demais pra você ir sozinho. Daí ela te dá um celular, diz pra você ligar caso aconteça alguma coisa, e o que acontece é que, novamente, se você obedece a Toriel, o jogo não progride. Pra que ele continue, você tem que sair dali e desobedecê-la. Mais um lembrete do jogo, te dizendo que, olha, apesar de nem todo mundo ser seu inimigo, nem sempre você vai ter que obedecer o que a gente te diz. Muitas vezes, para progredir e fazer o que você precisa fazer, você vai ter que desobedecer, mesmo as pessoas com as melhores das intenções. Por fim, você chega na casa da Toriel, ela te trata como um filho, e novamente aqui para progredir, você precisa anunciar claramente para ela que você deseja ir embora. Ela fica chateada e diz que, bom, para progredir e para passar por ela e ir para um mundo perigoso do subterrâneo, que é cheio de monstros perigosos, você precisa passar por cima dela. O negócio é que, se você for um jogador normal, que tá encarando isso aqui como um RPG, como qualquer outro, o que vai acontecer é que você vai matar a Toriel, esperando que, bom, isso aqui seja como qualquer outro RPG japonês, no qual o personagem que serve como seu mentor luta contra você no início de sua jornada, para que você prove a sua força e prove que você é apto. Ou no máximo, você tá esperando que essa seja uma daquelas lutas que, independente do resultado, mesmo que você vença, o personagem inimigo não morre. Mas aqui no Undertale é diferente. Você bate na Toriel e ela morre para sempre. O personagem é apagado. E quando você encontra o Flauwie, sabe o que ele te diz? Espero que você tenha gostado da sua escolha. Afinal de contas, não é como se você pudesse voltar e mudar o seu destino. Nesse mundo, é matar ou morrer. E aí, duas coisas podem acontecer. Ou você continua o jogo como normalmente, ou você fala: ele acabou de dizer que eu não posso voltar e mudar o destino. Pau no cu dessa flor satânica, eu vou voltar e mudar o destino. Então você volta, faz tudo direitinho, poupa a Toriel, e o bendito dono Florindo aparece de novo. Esperto, muito esperto. Você se acha muito inteligente, não é? Nesse mundo, é matar ou morrer. Então, você conseguiu jogar pelas suas próprias regras. Você poupou a vida de uma única pessoa. Mas não haja de forma tão arrogante. Eu sei o que você fez. Você assassinou. E depois voltou, porque se arrependeu. Seu idiota, ingênuo. Você acha que é o único com esse poder? O poder de reformar o mundo, puramente por sua determinação, a habilidade de brincar de Deus, a capacidade de salvar, eu achei que fosse o único com esse poder.
Eu não posso mais salvar. Aparentemente, os seus desejos nesse mundo sobrepõem aos meus. Aproveite esse poder enquanto pode. Eu ficarei observando. E isso aqui é importante, não só porque demonstra que o jogo sabe o que você tá fazendo e que esse não é um jogo como qualquer outro, mas sim porque mostra mais uma vez que a mecânica de save não é só um recurso de gameplay, e sim algo que tá integrado no universo do jogo, algo do qual personagens têm consciência e que eles conseguem utilizar, assim como o tal do XP e do LV. Essas métricas, esses status, cada um dos botões que estão ali dentro fazem parte integral do próprio universo do game. E eu sei que se você aqui acompanha o Felipe Ramos, vocês provavelmente lembraram do jogo Pathologic 2, que faz uma coisa parecida, te denunciando por usar o save para roubar em puzzle. E bom, o que o Undertale faz aqui é um passo além do que foi feito pelo Pathologic 2, porque aqui não é um jogo te avisando que você roubou, é um personagem do jogo que trata o save como parte do universo, diz que ele mesmo o usava anteriormente e que agora pela sua presença ele não consegue mais usar. Isso não é só uma mecânica, é uma parte do mundo do jogo. Eu sei que é um pouco repetitivo, mas é bom bater bem nessa tecla para todos vocês entenderem bem do que eu tô falando. E se você for um jogador normal, depois disso aqui você talvez vá agir com mais cuidado. Vai tentar evitar matar o maior número de monstros que você puder, provavelmente vai poupar todos os chefes, talvez acabe matando um monstro aqui outro ali, vai conhecer outros personagens, alguns que têm também ciência dessas mecânicas do jogo, do sistema de save, e vai chegar até o final. Lá você vai encontrar alguém muito especial que vai julgar as suas ações, como se fosse uma espécie de juízo particular. Ele vai te revelar o significado real das siglas EXP e LV, que, spoiler, não são experiência e level aqui nesse jogo. E baseado no quão cruel você for, ele pode te dar um julgamento mais brando ou mais severo. E depois disso você passa, encontra o rei do submundo e pode ter um final melhor ou pior. E aí sabe o que acontece? Alguém te liga, depois que o jogo termina, e diz pra você: ei cara, eu sei que você conseguiu esse final aí, que as coisas até que estão mais ou menos bem, mas o negócio não tá perfeito. Saiba que você pode voltar, e se você fizer tal ou qual coisa, o negócio vai ser melhor. Então você volta com esse conhecimento, você joga o jogo todo, provavelmente sem matar ninguém, faz o máximo de amizade que você pode com todos os personagens, descobre alguns segredos que antes estavam ocultos na sua última jogatina, e tem um final aparentemente perfeito, no qual os monstros são libertos, se reconciliam com os humanos, e você pode viver a sua vidinha. Mas ainda fica uma questão: o que será que acontece se você reabrir esse jogo e simplesmente decidir matar todos os personagens? Bom, se você é muito curioso e abre o jogo de novo, o próprio Flauwe vai te receber, dizendo que agora as coisas estão bem, tá tudo certo, que todos esses amigos que você fez com o tempo tiveram seu final feliz, mas que ainda há uma ameaça a tudo isso que você lutou tão duro pra construir, e essa ameaça é você. E aqui ele não tá falando da personagem que você controla, a Frisk. Ele tá falando diretamente de você, o jogador, porque você é quem tem o poder pra apagar toda aquela história e fazer tudo de novo. E estragar tudo, só pra ver o que acontece. E aqui vale abrir um parênteses. Nesse momento aqui, a narrativa do jogo explicitamente toma um outro tom. E ele se mostra como uma narrativa que não acontece nem em primeira nem em terceira pessoa, mas sim em segunda. E aqui eu preciso abrir um parênteses para explicar bem rapidinho o que isso significa. Ora, na linguagem, um texto escrito em primeira pessoa, uma história contada em primeira pessoa, é uma história na qual o narrador também é o personagem, narrando tudo o que aconteceu a ele. São histórias que partem do ponto de vista do, entre aspas, eu. Então eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pulei, etc, etc, etc. Histórias que são narradas da perspectiva da terceira pessoa são histórias em que um narrador não é nenhum dos personagens. E ele trata os personagens como, entre aspas, ele ou eles. O que a gente chama de jogos em primeira pessoa são jogos em que a gente justamente joga pelo ponto de vista do personagem, vendo, entre aspas, pelos olhos dele. E normalmente jogos em terceira pessoa são jogos em que a gente controla o personagem o observando de fora. Mas aqui no Undertale, embora você esteja assim observando o personagem de fora, de um ponto de vista que muitos associariam com a terceira pessoa, aqui nesse jogo, você é você. Você é o próprio jogador, e você, como jogador, está agindo e manipulando aquele mundo. Você é o protagonista,
e dependendo do que você fizer, o antagonista dessa história. O jogo tá literalmente se referindo a você e fazendo você participar de uma história que é sobre você. Isso vai ficar ainda mais claro mais pro final do vídeo. Enfim, com isso explicado, você ouve ali o discurso do Flowey e pensa, que mal pode haver? Isso aqui é só um jogo, são só linhas de código, linhas de diálogo escrito por um esquisitão que usa avatar de cachorro. Eu vou reiniciar aqui pra ver o que acontece. Quando você começar a querer matar todos os monstros, você vai perceber um negócio. Cada um daqueles encontros aleatórios que acontecem nos seus playthroughs normais, não são só encontros aleatórios. Cada monstro daqueles é como se fosse um indivíduo único dentro do jogo. Cada sapinho, cada gelatina daquelas, existe um número pré-determinado daqueles em cada uma das áreas. E quando você termina de matar todos eles na primeira área, o jogo começa a mostrar consciência do que você está fazendo. A música muda. O Flowey, que durante os seus primeiros playthroughs estava o tempo inteiro falando sobre como naquele mundo era matar ou morrer, com a intenção de te fazer desviar do bom caminho e de destruir aquele mundo que ele tanto odeia, simplesmente não diz mais nada pra você. Só sorri e vai embora. Os outros personagens começam a te tratar diferente. As cidades que anteriormente tinham NPCs, que lhe eram amigáveis, aparecem agora desertas, com bilhetes de pessoas amedrontadas. E aos poucos, o seu personagem começa a sair do seu controle. Ele começa a agir sem você dar comando nenhum. Ele começa a matar no automático, a pular opções de diálogo. Sabe por quê? Porque, bom, aquilo que você tá fazendo não é uma coisa natural. Alguém que abre aquele jogo pra consumir uma história, absorver uma experiência, não faria esse tipo de coisa. Até porque, convenhamos, é muito chato ficar indo e voltando na mesma área, fazendo grind, matando todos os monstros. É um negócio que só uma pessoa que não tá mais tratando aquela história como uma história, que não tá só querendo absorver uma experiência, faria. A partir do momento em que você começa a fazer aquilo, você desliga a sua suspensão de descrença. Você não tá tratando aqueles personagens como personagens e aquela história como uma história. Nas palavras do próprio Flowey, agora aquilo ali são só sequências de números e linhas de diálogo. Você tá simplesmente fazendo testes pra ver o que acontece. Você tá literalmente se forçando a fazer um negócio chato e desagradável que vai contra todas as coisas que você fez durante aquela história e todo o esforço que você empregou até ali, simplesmente porque o jogo te dá a possibilidade de fazer. E se ele te dá a possibilidade, você vai lá e se força a fazer, se deixando levar pela, entre aspas, vontade do jogo e pela curiosidade. E quanto mais você faz isso, mais ele começa a te tirar o controle. E quem tá ali presente naquele mundo, interagindo com aqueles personagens, agora não é mais você, é apenas o espírito do personagem. É ele quem toma conta. Aquele que o jogo chama aqui de Chara, que é a abreviação de Character, que é um espírito que não só detesta todo aquele mundo, como encara todos aqueles números, STR, LV, XP, como meios para atingir um fim. Um fim de acabar com aquele jogo, esgotar tudo que há nele e destruir aquele universo. E indo um passo além disso aqui. O Chara não se autodenomina um espírito, ele se chama de demônio. E ele diz que ele é um demônio que aparece sempre que é chamado e que vai sempre continuar aparecendo. E bom, se você já joga jogos há algum tempo, você já deve ter sentido a sensação de ficar, entre aspas, viciado em algum jogo. De muitas vezes ter a sua vontade estimulada por um game. Você sabe, por exemplo, que não pode, que não deveria jogar 12 horas seguidas de um jogo, mas porque você quer logo terminar aquele negócio, ou você quer logo pegar aquele um item específico, ou conseguir aquela conquista e aquele troféu, você vai lá e passa aquele tempo todo do mesmo jeito. Às vezes você dorme mal, às vezes você simplesmente rusha um jogo e acaba não absorvendo o direito que tem nele, só pela ânsia de terminá-lo logo e poder partir pro próximo. E a sensação que a gente tem aqui não é a de liberdade, de estar livremente escolhendo jogar o jogo. É como se a gente estivesse sendo puxado pelo jogo, gastando talvez mais tempo do que deveria, quase como se estivéssemos possuídos pelo espírito do jogo. Possuídos por esse demônio chamado Chara. E você, quando, ao invés de deixar a história do jeito que estava, concluída, com todos os personagens salvos, decide partir pelo mesmo caminho, tudo que você quer também é acabar logo com aquele mundo e destruí-lo, fazendo com que assim você passe a gostar menos dele, a tratá-lo menos como uma história. E bom, enfim, você entendeu. O Chara tá zombando de você aí, ó, menino miletador e platinador. E o mais legal aqui é que, depois que você termina o jogo dessa forma, depois que você
deixa o Carol tomar conta, ele literalmente destrói o jogo pra sempre. Se você abri-lo de novo, a única coisa que você vai encontrar é uma tela preta. Não tem como o universo do jogo voltar a existir, porque você o destruiu. Mas, caso você seja insistente e deixe o jogo aberto por um certo tempo, ele volta, olha fundo nos seus olhos e te faz uma oferta, te oferecendo a experiência de jogar aquele jogo de volta em troca da sua alma. E se você entrega a sua alma, você pode até tentar fazer o final pacifista e bonitinho, mas sempre que você tenta, isso aqui acontece. Porque, bom, depois de fazer isso, depois de passar por tudo isso, mesmo que você tente refazer as coisas de novo, você já não é mais o mesmo. A sua visão a respeito daquele jogo nunca mais vai ser a mesma. Porque agora, pra você, aquele jogo é só mais um jogo. Não um mundo no qual você tenta acreditar, com uma experiência que você tenta absorver e personagens com os quais você tenta se conectar. Isso porque, bom, aqui, cada ação que você pode tomar no jogo, cada linha de diálogo, cada monstro, cada personagem, cada uma das mecânicas possui um propósito e serve como uma parte integrante da experiência que o jogo quer te passar. Nada aqui é colocado a esmo. Aqui não tem encheção de linguiça, não tem grind pra inflar tempo de jogo, não tem sistema de batalha que só tá ali pra te entreter entre uma cutscene e outra, quando a história de fato do jogo é passada. Aqui tudo faz parte da experiência. E é isso, meus amigos, que um bom jogo sempre tem que aspirar a fazer, com esses elementos que estão muito além só da coisa da escolha de diálogos e finais diferentes, é que Undertale criou uma conexão real com o jogador, não só quebrando a quarta parede, como anulando completamente e trazendo você pra dentro do jogo. E é justamente esse nível de conexão, essa forma de contar a história, usando todas as mecânicas pra te fazer realmente imergir naquele mundo, de uma forma que, bom, gráfico ou realismo nenhum poderiam fazer, é que Undertale te imerge naquele universo. E é por isso que a conexão que essa fanbase sente com esse universo parece para eles tão real. É por isso que isso os tocou tanto, a ponto deles serem tão envolvidos, tão empolgados e às vezes até um pouco agressivos. É isso que Undertale tem de especial. Não se trata aqui só da opção de poder matar ou poupar os inimigos, de você poder fazer amizade com os monstros. Se trata de como o jogo te entrega isso, que não é só por meio de linhas de diálogo, não é só por meio de escolhas, e sim por meio de como o próprio jogo funciona e como as mecânicas se entrelaçam, se relacionam entre si e se relacionam com você e os personagens. E isso, meus amigos, é uma experiência que somente um jogo poderia entregar. É impossível você fazer isso com um livro, é impossível você fazer isso com um filme, é impossível fazer isso de qualquer outra forma. E é por isso que Undertale, como um jogo, como pura e simplesmente um jogo, é tão excelente. E mesmo que você talvez não concorde ou não goste tanto desse papo todo de a trama sem parte sobre jogos e sobre jogadores, é de se admitir que a forma como eles passam isso tem por si só umas pitadinhas de genialidade. E aqui eu não tô falando do fato do jogo tentar ser uma narrativa, entre aspas, em segunda pessoa, e nem dizendo que todo jogo deva tentar fazer isso e quebrar a quarta parede ou coisa do tipo, mas sim que, quanto mais um jogo usa das suas mecânicas de forma intencional, como parte de uma experiência que ele quer te passar, e não como uma forma de, ou simplesmente te gerar um influxo de dopamina no cérebro, te dando recompensazinhas pelo esforço que você fez, enfim. Quanto menos o jogo faz esse tipo de coisa e mais intencionalmente ele usa as suas mecânicas para te passar de fato a experiência, melhor e mais completo ele é como um jogo. É justamente disso que eu tô falando. Existem, obviamente, outros jogos parecidos com esses, como Pony Island e The Hex. Esses também são jogos bem nichados que têm como seu diferencial a tal da quebra da quarta parede, mas existem outros games que fazem coisa parecida no quesito de usar mecânicas como uma forma de contar a história que são muito interessantes. Aqui eu destaco o Red Dead Redemption 2, a toda uma forma como o sistema de karma e de recompensa de missões é utilizado para fazer coisa parecida e que, francamente, até hoje eu não vi ninguém comentando e ainda vou fazer um vídeo sobre. A própria série Persona, e especialmente a partir do 3, tem algumas coisas legais nesse sentido. Tem também, evidentemente, os próprios jogos da série Drakengard e Nier, e veja só você, o próprio Deltarune, que também é um jogo do Toby Fox e que tem certas conexões com Undertale, também faz algo parecido, removendo completamente o elemento da escolha das mãos do jogador. Até porque a premissa do Deltarune é a coisa de que as suas escolhas não importam e que você não pode escolher quem você é nesse mundo, você só tem que aceitar e jogar o jogo conforme as regras são dadas. Também tem outros exemplos como Spec Ops The Line, que te dão uma certa ilusão de escolha e também usa do gameplay
gameplay pra te passar a mensagem de um jeito que, francamente, só de lembrar aqui chega a me dar um frio na espinha. A série Metal Gear tem muito disso, enfim, devem ter outros jogos que eu não tô lembrando ou que eu não conheço e que poderiam ser citados aqui. Inclusive, se você é fã de alguma série em específica que eu não citei, comenta aqui, tanto pro pessoal jogar, quanto pra eu ir atrás depois. E aqui, aproveitando a vibe do vídeo e do Undertale, que é um jogo sobre jogos, esse pedaço do vídeo será dedicado a falar justamente sobre vídeos. Como você deve ter percebido, esse tipo de vídeo aqui dá muito trabalho pra fazer. E por mais que eu gostaria de fazer mais vídeos como esse com maior frequência, eu sei que isso não é viável aqui no YouTube. E que vez ou outra, a gente meio que é obrigado aqui nesse site a tratar de assuntos polêmicos e coisas que estão em alta para atrair a atenção das pessoas. Eu tento fazer isso da melhor maneira que eu posso aqui, sempre tentando esmiuçar de forma mais aprofundada alguns eventos e ensinando alguma coisa na medida das minhas limitações para você. Então, se você gostaria de ver mais vídeos como esse aqui, não esqueça, não só de dar like, de comentar e etc, como de compartilhar esse vídeo com outros amigos seus que gostam ou têm um interesse remoto por videogame, tá bom? É isso aí. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima. Também entra aí, nos links aqui do comentário fixado para ajudar a News Crypto e concorrer a criptos de graça. Valeu!